Cocre apresenta 50 mais 1, a marca do tempo das conquistas, realizações, desafios e das atitudes que contribuem para que o outro se torne melhor. Apresentação: Cristiane Teixeira. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast 50 mais 1 aqui na Rádio Web Magic Sound. E hoje com um tema muito especial que está super em pauta, gente. O valor da comunicação. Você sabe o que é um storytelling? Pois é, esse é o tema, mas antes da gente falar e eu apresentar a minha convidada especial, eu quero agradecer a cooperativa Cocre, que sempre nos patrocinando, incentivando para a gente compartilhar conteúdos que fazem a diferença para nós e para o nosso lindo universo. Hoje eu estou aqui com a linda, magra, inteligente, querida, iluminada, energia astral, a jornalista Sabrina Scarpari. Ela é escritora, tá? Ela acabou de lançar um e-book muito bacana que chama-se... tá aqui. Histórias que vendem, né, Sá? Isso. História que vende. E ela é storyteller. Com curso, ela está dando consultoria e a gente vai se aprofundar nesse assunto, porque você sabendo contar a história da sua marca, você vai mudar a história da sua empresa e dentro de um universo tanto digital, em todos os aspectos, né? Sá, muito bem-vinda. Obrigada, Cris, pelo convite. Fiquei super feliz. Muito, muito bom estar aqui com você no seu podcast. Eu que agradeço, Sá. Sá, conta pra gente... um pouco como é que começou, porque você navega, né, há muitos anos com jornalismo. Como é que começou essa trajetória e agora esse momento para a gente se aprofundar no assunto? Bom, eu sou formada há 17 anos e desde então, Cris, eu estou na comunicação. Sou muito grata por isso, porque a comunicação sempre esteve presente em mim e eu posso desenvolver isso há alguns anos. Então, passei por rádio, passei por TV, assessoria de imprensa, passei por revista impressa, jornal impresso. E caminhando nesta comunicação, eu pude perceber, quando eu fiz em 2015 uma pós-graduação de mídias digitais, que a comunicação estava em mudança, em grande mudança, que era vamos dizer, do offline para o online. E aí eu tive uma matéria de transmídia, que a gente estudava sobre o storytelling, era tudo muito novo para mim. Tá. Mas essa palavra, né, o storytelling, a arte de contar histórias, nós precisamos contar histórias para a gente se comunicar, para a gente se conectar, ficou muito forte em mim. Os storytellers falam que o storytelling é um chamado, né? Quando a gente recebe esse chamado, a gente tem que ajudar as pessoas a contarem as suas histórias. E aí eu comecei a estudar isso, fortemente, assisti muitos vídeos, ler muita coisa sobre o storytelling para entender mais sobre isso. E fui percebendo que, Cris, o que eu como comunicadora, eu sempre contei histórias de formas diversas, sendo nas mídias diversas, mas Sem sempre dúvida. contando histórias. E como fazer isso no digital? Então, foi a partir daí que eu fiquei autônoma, né? Tá. Comecei a trabalhar na minha casa, no meu escritório, no meu home office, para entender como que eu poderia ajudar as pessoas a transformarem os seus negócios, contando as histórias de seus negócios. Então, foi a partir daí que nasceu essa storyteller que vos fala. Sensacional. E a importância, eu não sei se vocês que acompanham aqui a gente estão percebendo que as marcas, elas necessitam ser mais humanizadas. Não adianta só ter um nome bonito, um logotipo bonito. E o storytelling tem esse papel de humanizar a marca, porque o dono, ele tem que aparecer, a gente tem que entender os valores, a missão da empresa. Eu acho que isso é um grande diferencial hoje em dia, né, Sá? Sim, sim. Se a gente puder falar sobre o storytelling, é a prática de contar algo, no caso sobre o seu negócio, de uma maneira encantadora para o público, para que tenha uma identificação e que essa mensagem seja relevante. Então, vamos pensar, se o storytelling é comunicação, e a gente hoje tem
uma mídia, um canal na nossa mão, que é o celular, as sim. redes sociais, a gente tem a oportunidade de poder contar as histórias relevantes, vou explicar o relevante, Tá. do nosso negócio para as pessoas. Por que o relevante? Porque se a gente pensar na história, tem partes da história que não é interessante ser contadas porque não precisa ser contada. Tá. Então, se você vai falar do seu negócio, por exemplo, eu no meu Instagram, nas minhas redes sociais, eu falo sobre o storytelling e como eu posso ajudar as pessoas a usarem essas técnicas, porque o storytelling são técnicas de comunicação, para que a pessoa seja mais clara nesta comunicação E objetiva. e simples. Porque eu acho que a pessoa que está envolvida, né, com o seu negócio, é difícil ela separar o que é importante e o que não é, porque para ela tudo é importante. Aí quando entra você, uma profissional, né, que sabe gerenciar o tempo, que deve ser esse storytelling, quais são os pontos, né, principais para estar compartilhando com as pessoas que vai prender a atenção e valorizar a marca, deve ser meio que por aí. Exato, porque o storytelling é também a parte emocional. O que conecta, Cris? Vamos pensar num filme. Você está ali assistindo um filme e aquela história, ela tem altos e baixos, ela tem desafios para o personagem, ela traz conflito. Uma história toda feliz, toda certinha, ela não vai fazer você ficar colado ali no sofá, querendo saber. Entendi. Então tem isso também. Tem Então que criar tem estratégia isso, tem que pra ter. aprender. Então o storytelling é a comunicação feita com estratégia. Essa é a parte relevante da história. Porque vamos lá, vamos pensar no ator do filme. Ele lá escovando o dente, tomando café da manhã, é algo comum, algo que todo mundo faz. Agora, se a filha dele é sequestrada no filme e ele tem todo um desafio para achar a filha durante esse tempo do filme, então ele vai ter muitos conflitos, ele vai ter barreiras para passar e que muitas vezes a gente se identifica com coisas da nossa vida. Sim. Então, essa identificação estratégica que a pessoa vai falar, caramba, o que vai acontecer com essa pessoa? Será que ele vai achar a filha? Sim. Né? Então, o storytelling é a habilidade de contar histórias para passar para frente uma mensagem para uma outra pessoa. Vamos pensar que a gente tem que ter clareza, porque às vezes fica muito confuso, né, Cris? Meu Deus, Sim. eu preciso contar a história agora, como que eu vou fazer? Então, calma, né? Primeira coisa, pensa na sua narrativa. Qual que é a narrativa? Qual que é a mensagem do seu negócio? A partir daí, você consegue desenvolver um monte de coisas, pensando numa narrativa, num norte para sua comunicação, porque é a mensagem que vai ser passada. Tá. Sá, como que o storytelling nasceu como ferramenta de comunicação digital e de que forma que a gente insere? Existe um padrão de storytelling, por exemplo, as empresas todas têm site. Você recomendaria formatar um storytelling de repente, do dono falando e ter uma apresentação? Como que você enxerga isso? Tipo, abre o site, mas tem a voz do dono. Eu acho que isso devia ser interessante, né? Das empresas estarem. Porque você tem a voz da empresa, a extensão da empresa saindo, não fica aquela coisa. Cara crachá, né? Vamos pensar, Cris, o storytelling, nós, seres humanos, contamos histórias há muitos anos. Tá. Vamos pensar há 200 mil anos atrás. O homem da caverna, o Homo sapiens, ali com a sua tribo, né, em volta da caverna, em volta da fogueira, para ele poder narrar para essas pessoas o dia a dia dele. Escrevendo ali, né, nas pedras, deixando as marcas, tanto o oral quanto o escrito. Então, aí começa toda uma comunicação. E isso é contar histórias. Porque quando a gente conta história, a gente compartilha experiência. Aquilo que você viveu, você conta para as pessoas, você narra para as pessoas. Então, quando você me pergunta se uma empresa deveria ter a voz do dono,
tem várias maneiras de serem pensadas. Claro que essa comunicação tem que ter a ver com o dono. Né? Não adianta eu também criar um personagem, criar um cenário... Que não é o perfil dele. Que não é o perfil. Fazer isso. Então, eu como consultora, eu tenho que... Como que eu faço para entender essa história? Eu chego no cliente e eu falo, me conta a sua história. E ele conta a história para que eu entenda como está sendo feito e a forma que pode ser feito. Porque não adianta eu falar, você precisa de um site, de YouTube, de Instagram, de Telegram e tudo mais, se não tem esse balacobaco da comunicação. Entendi. Então, tem que ser direcionado. O storytelling, veja se eu entendi, ele pode ser feito falando e a pessoa se apresentando, mas não, de repente pode fazer um storytelling escrito. Eu achei que era sempre falando. Não, o storytelling é a comunicação, né? Então, olha só. Por exemplo, se você me perguntar, Sabrina, eu quero entender sua consultoria. Eu montei uma apresentação, texto, foto e links. Então, olha só as possibilidades que a gente pode dar para a pessoa entender melhor a nossa comunicação. Porque para a pessoa me contratar, ela precisa entender o que eu faço, o que eu entrego. Não, perfeito. E olha, você vê, eu tinha certeza que storytelling só tinha que ser com voz. Pessoa falando. Não. Pode ser em forma de música. Que era desenvolver uma habilidade de falar. Tipo, a pessoa é tímida. Não, mas o storytelling faz parte, ajuda. Que bacana. Então, até através de música. Até através de música. Por exemplo, vamos pensar uma situação. A gente tem 5 bolinhas vermelhas num canto e uma bolinha amarela em outro. Se a gente fosse fazer uma cena com essas bolas, só com a imagem dessas bolas se movimentando, como se fosse assim, a bola amarela, ela está sozinha, isolada ali. Como é que a gente vai socializar essa bola? A gente pode fazer essa história em imagem. As bolinhas se movimentando, uma chegando perto da amarela e voltando. Olha só como isso conta uma história. Porque nós seres humanos, sabemos o que é uma bola, o que é um abacaxi. Se eu falar aqui para você, o que é um prato? Vocês vão visualizar, né? Porque a gente tem esse conhecimento. Então, o storytelling, essa comunicação, ela pode ser feita em mímica, em gestos, em fala, em texto, em som. Porque é a comunicação, é a arte da comunicação. O storytelling é uma arte, né? Que envolve todos esses sentimentos e emoções. Muito, gente. Olha que bacana. Nada como se aprofundar num assunto. Eu acho isso incrível. É muito bom. E como que a gente pode ir além? E que forma que a gente faz essa história ficar ainda mais poderosa, assim? Você acha que ela fica mais poderosa a pessoa realmente se posicionando aí já na voz? Ou não? Ela pode ficar poderosa com a escrita? Ela pode ficar poderosa de todas as formas. O que ela precisa é de constância e paciência. Porque no digital, Cris, muitas pessoas desistem rápido. Porque falam, poxa, eu não estou tendo curtida. Eu ouço muito isso, né? Com as pessoas que eu me comunico. Tá. Eu não estou tendo engajamento, as pessoas não curtem. E aí desistem. E aí se sentem fracassadas, e aí se sentem tristes. As pessoas são muito imediatistas. Né? Gente, sabe por quê? O acesso está muito rápido, mas as coisas nunca foram rápidas na vida. Só que essa coisa digital, ela engana a gente. Engana porque a gente quer postar, a gente já quer curtida, a gente já quer comentário, a gente já quer ficar conhecida, quer tudo. Quer tudo. E aí, há pessoas que compram seguidores até para alimentar o próprio ego, né? Que coisa aí. E muito acontece isso. Então, Cris, eu vou dar umas dicas aqui, falando um pouco sobre os elementos de uma história, né? Uma pessoa que é leiga ali, que está querendo saber sobre os elementos de uma história. Então, vamos pensar que tudo começa com uma mensagem, um contexto. Né? Lembra da redação lá que a professora falava, gente, tem que ter começo, meio e fim, né? Preparar para o vestibular, começo, meio e fim. E você saber ler um texto e interpretar esse texto. Sim. Então, Então, tudo começa com um contexto. Tudo começa... o título. O título super importante.
Começa tudo com uma mensagem, né? Que é o começo da conversa, é uma introdução. Então, eu devo pensar o que eu quero que outra pessoa faça a partir do momento em que ele vê a minha história. Você tem que provocar alguma reação na pessoa que está lendo a sua história. Tem, porque senão é apenas uma história, né? Aí, outro elemento que também ajuda, que é um dos pilares do storytelling. Conflito, gente. Altos e baixos. Histórias que não resolvem nada não engajam. Uma história contadinha ali, só contada, ok, contou. Mas aí, se você me provoca uma reflexão, hoje mesmo, antes de vir aqui, eu fiz uma provocação. Ontem eu fiz um post tipo assim, eu quero só ser tia, eu não quero ser mãe. E eu não sou mãe por opção. E isso é algo que toda vez que eu trago em pauta, tem uma reação alta, porque são mulheres que têm filhos e concordam, mulheres que têm filhos e não concordam, mulheres também que não têm filho, e aí vira uma discussão. E você sempre foi muito decidida nesse aspecto, é muito bacana. E passei por altos e baixos também, né? Do tipo, poxa, por que eu não quero ser mãe? Por que isso não se desenvolveu em mim? Será que eu sou estranha, né? Eu sou uma pessoa esquisita? Então, quando a gente traz esses conflitos, porque maternidade é um conflito, né? Maternidade ou não. Sim. Então, engaja. E rolou. Então tá rolando. Tá rolando. Aí também a gente tem que pensar. A gente tem que pensar também, Cris, no personagem. Né? Como você disse, né? O dono da empresa, a pessoa que está ali comandando o negócio. Então eu pergunto para você, quem vai fazer essa história acontecer? Quem vai levar a mensagem aos conflitos? Né? Porque você também falar, você como empreendedora, empresária, você também falar dos perrengues que você passa, é legal também. Mas eu vou falar dos meus perrengues. Claro que isso é tudo estrategicamente pensado. Não, e os perrengues corporativos, gente, são perrengues que dá para contar e tem muito aprendizado nesses perrengues. Porque a gente se relaciona com pessoas e tem perrengue até com funcionário de casa, doméstico, que você tem perrengue. Sim. E é uma relação de trabalho. E a gente compartilhando, a gente faz com que outras pessoas aprendam muita coisa. Aprendem e a pessoa fala, poxa, ela também passa por problema. Ela tá passando por problema, mas ela tá fazendo. Mas o que ela fez? Aí vem essa, né, a narrativa, tipo, como se ela tá ali falando, como é que ela contorna? Ela contorna melhor que eu? Ou quando acontecer comigo, como é que eu vou contornar? Exato. Então, você como personagem da história, você levar essa mensagem também aos conflitos, faz com que a pessoa se identifique com aquilo. Outra coisa também importante é o enredo. Como vai se desenrolar esses passos? É aí que está a constância. Você começa uma comunicação e aí muitas vezes você no desenrolar se enrola. Então, por isso que você precisa pensar de forma estratégica e com posicionamento para que essa história dê a sequência. Certa. A sequência certa. E o que é mais relevante nisso tudo, né? Exato. Né? Então, vamos pensar, você está lá em São Paulo, num evento, se mostra o lado bom, você pode mostrar também tipo um bastidor, falando, gente, olha, aconteceu isso e isso, né? E no dia seguinte você pode também dar continuidade para essa história, que às vezes é duro criar conteúdo todo dia, né? Haja criatividade, tempo. Então, aproveita o gancho daquilo. Às vezes, um assunto que você começou na semana, você pode levar ele durante a semana inteira, trazendo reflexões, abrindo caixa de pergunta lá no Instagram, né? Isso tudo é storytelling. Tudo é storytelling, Cris, porque é a comunicação, é a sequência e é a clareza. Quando você é claro naquilo que você fala, há conexão, porque a pessoa te entende. Tem gente que fala tanto. É como se fosse um enredo de novela, ela vai te seguir. Exato. É um processo. É um onde processo. As pessoas, pelo que eu tô vendo, é o desafio delas conseguirem se manter nesse processo. Exato. E altos e baixos, né? Hoje não engajou, amanhã engaja. E é assim a vida que segue, né? Porém, quando você tem a estratégia,
você fica mais ligado naquilo, você pensa diferente, você olha a sua métrica, você analisa os números. E tem a questão que o algoritmo mudou, né? Totalmente. Hoje antes era muito bom, você era livre, leve e solto, o Instagram aos seus pés. Hoje tem que pagar, gente. Tem que pagar Pra e ter pagar engajamento, bem. tem que. Senão eles vão tirando seguidor mesmo. Então, assim, tem uma outra estratégia por trás também para ter engajamento. E muda demais, né? A hora que você tá ali aprendendo e tal, mudou. Mas como assim mudou? Acabou de... Não, mudou. Agora é menos Eles hashtags. avisam, sabe, quando muda ou não? Tem que ser. É, Tem que meio na destacar que verdade, alguma coisa tá esquisita. a gente percebe que tem algo estranho. E aí, quem trabalha com isso começa a perguntar, um manda mensagem para o outro. Caiu o engajamento aí? Tá ruim aí, não sei o quê? Eu fui bugada muitas vezes esse ano, do tipo, não consegui ver quem curtiu o meu feed, não consegui entrar no meu direct, porque eu fiz muito orgânico. E acho que daí eles falam, poxa, queridinha, vamos pagar. Pedala, você não vai né? poder tirar. Aí paga, aí melhora. Então é uma luta, né? Para você estar ali sempre em evidência. Sim, eu percebo. É que eu uso o digital, porque é super importante, trabalho com comunicação, mas eu não tenho essa veia de digital influencer, né? Então eu não tenho essa ligação com essas coisas do algoritmo, porque eu sou extremamente orgânica. Uhum. E vou seguindo com os conteúdos, porque o objetivo é entregar uma revista digital e uma revista impressa. Mas eu percebo que os desafios estão aumentando, né? Muito, sempre. Mas olha, Cris, a questão do digital influencer, eu considero você uma digital influencer, porque o que é influenciar, né? É você mostrar para a pessoa o que você faz e eu me identificar com aquilo. Então, eu me identifico com você, né? Uma mulher que trabalha, que vai à luta. A gente se conhece já há tantos anos na comunicação. Sim. Então, quando você posta ali também o que você está fazendo, eu considero você uma influenciadora daquele nicho que você trabalha. Sim, tem razão. Tem razão. Eu digo, só disse realmente, tem tudo a ver no sentido de não ter uma energia direcionada Só para isso. porque pega muito tempo, né? Muito. Meu Deus. Muito tempo. Quando eu tenho que gerar algum conteúdo específico e eu falo, é gostoso, mas no meu caso, que eu tenho umas outras questões aí de gestão, Sim. as pessoas têm que realmente focar muita energia mesmo para quem é direcionado para isso. Por isso que a estratégia, Cris, ela é fundamental, porque senão você fica louca, você fala, meu Deus, agora eu preciso escrever, agora eu preciso fazer não sei o quê. Imagino, e aí você um profissional como você senão entendeu? não rende. Não, e se você faz o seu, você fala, bom, né, o que você pode fazer para te ajudar? Segunda-feira de manhã eu tô livre. Então, segunda-feira de manhã você vai planejar a sua agenda, as suas postagens. De repente, você não vai nem conseguir fazer tudo. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar fazendo postagem para um mês. Não, porque eu vou mudando no meio do caminho. No sentido da verdade do dia a dia, né? Exato, mas assim, eu me planejo, tipo, sexta-feira eu vou postar no Telegram, no meu canal lá do Telegram, e vou pensar, estou fazendo um curso agora para YouTube, né? Que é uma outra comunicação, é uma outra totalmente diferente do Instagram. Então, vou fazer o curso que são 300 milhões de aulas. Então, vou fazer. Ela é aplicada, gente. Essa é danada. Tem que ser aplicada. Eu falei inteligente, porque ela é focada, disciplinada. É isso. Aprendi isso assim, Cris. Maravilhoso. Parabéns, parabéns. E você... Assim, depois a gente vai voltar agora, porque tem mais coisas que esse assunto tá muito bacana. Mas como é que você enxerga o futuro digital? Porque você vê, nós estamos assim, cada vez com mais plataformas, né? Então, a gente começou o Facebook, aí a gente foi pro Instagram, daí veio o YouTube, tá aí, sempre veio para ficar. Aí tem o TikTok, que eu acho que o TikTok tá fazendo um barulho que a gente não imaginou o tamanho que ele tá fazendo. E como é que fica o cidadão para dar conta de tudo? Como é que você faz? Eu queria que você prevesse o futuro. Olha, Cris, eu deveria ter... Joga as cartas. Joga as cartas. Vou jogar aqui, atenção. O futuro é digital. Está escrito nas estrelas. Mas é assim, Cris, a gente tem que ter muito discernimento, porque... Como que você vai atacar tudo? Tu metralha tudo? Eu acho que assim, eu deveria ter feito jornalismo e também deveria ter feito psicologia, né? Porque é
é muito terapêutico o meu trabalho. Falar sobre histórias é algo que mexe muito com a emoção, porque às vezes a pessoa cutuca lá algo que está lá Sem dúvida. e ela pode trazer isso à tona. Então, assim... Na voz você vê o que está dentro. Totalmente. O corpo fala, né? Então, o futuro, eu acredito assim, que a gente tem que estudar, entender as plataformas. Claro que isso é um processo, calma, gente. Não precisa sair correndo, desesperado. Nem a gente sabe ainda. Mas é o dia a dia. Sabe, eu até comparo, é como se fosse um AA, né? A pessoa viciada. É o dia a dia. A gente, como aprendizes do digital, porque todos nós aqui estamos no mesmo barco, né? Sem contar os adolescentes e tudo mais que já nasceram no digital, nós não. Mas é você dar passos e você se permitir. Então, também, e tomar cuidado com o burnout, né? Que é algo tão falado hoje, que é o estresse de trabalho. Sério isso. E que você pifa mesmo. Então, para eu me tornar uma pessoa criativa, porque eu sou jornalista, eu sou da escrita, das palavras, mas eu tive que entender e aprender a ser criativa para criar os meus posts, para criar os meus vídeos. Então, eu também tenho os meus momentos de ócio, de não fazer nada, né? De ficar ali em casa, limpando uma gaveta, ou sair com o marido viajar. Enfim, se permita. Perfeito. Estuda, foco, estratégia, dia a dia. Sim. Porque essa coisa do, meu Deus, eu não sei nada. Meu Deus, eu sou um dinossauro, mas você também não está se mexendo, aí é difícil, né? Então, movimento. Isso é uma coisa que realmente não adianta, aceita que dói menos, mas precisa se mexer. Olha, uma dica muito fácil aqui de mão na massa. Primeiro, você vai organizar as ideias na sua cabeça. Organize a ideia. Depois, você vai entender esses processos para criar histórias. Vai ser o quê? Vai ser live, pensando tudo no digital, tá? Vai ser live, vai ser texto, vai ser vídeo, Como que vai ser isso? Aí você prepara o conteúdo. E aí você divulga o conteúdo. Então, o divulgar é o último passo. Se você passar por todos esses passos antes, pensando, né, o personagem, o enredo, o conflito, dá para você criar uma história. Só que aí você tem que pensar numa história verdadeira e ser verdadeiro, né? Porque quando a gente cria histórias e personagens, isso tende a não durar. Perde a propriedade. Perde, porque a gente não consegue sustentar, né, Cris, quem a gente não é sempre. Então, quanto mais verdadeiro você for, por isso que isso conecta muito, né? Um dia que você tá ali zoada, cansada, descabelada. Gente, olha o resultado do dia. Tô aqui arrebentada. E ok também. Né? Ok também. A gente está falando muito da importância do storytelling, os benefícios. Fala pra gente sobre a falta. Você já deve ter aí alguma em pesquisa. Quais são as consequências da falta do storytelling? Como afeta a marca? A falta, Cris, eu diria que ela é ruim para o seu crescimento, né? Para o seu entender como fazer, porque a gente muda no meio do caminho, né? E as histórias, elas podem ser mudadas também, né? Vamos pensar em marcas que tiveram que refazer toda a sua história para começar de novo. E isso faz parte do processo. Então, a falta é você não dar passos, é você ficar estagnado e achar que as coisas vão continuar a ser como eram antes. Não vão, né? Isso não sou eu que estou falando, isso, se a gente abrir a internet e ler matérias sobre isso. Então, a falta é você não evoluir, você não crescer e entender como é que funciona todo esse universo de histórias, todo esse universo da comunicação. Por isso que o passo a passo, a constância, que eu falo muito isso também no e-book, a constância, a paciência, faz com que você vá longe. Se não, parou, você para. Parou. Funciona. E aí, vamos pensar, o seu concorrente está lá fazendo, né? O seu concorrente está ali fazendo curso, testando. E testa, gente, testa. Errar e aprender.
Isso faz parte. Ah, não, eu não erro. Ah, querida, jura? Quanta postagem que a gente coloca, não ficou legal, tira. Não ficou legal? Tira. Gente. Ou então refaz, Na hora de postar faz isso, de uma depois outra posta forma. A fora. gente pode customizar, né? A comunicação, ela é muito... Tirar o peso, né? Exato. Um storytelling falado, por exemplo, no Instagram. Quantos, para o pessoal entender esse processo de começo, meio e fim, dá uma dica, quantos minutos teria que ter? Olha, Cris, depende da pessoa se ela é comunicativa para falar. Tem pessoas que não gostam de falar, gostam só de escrever. Eu, Sabrina, pessoal, eu não gosto daquela coisa muito extensa, porque a gente tende A mudar. a ficar ali picando o celular. Total. Então, eu acho que o que é importante? A gente saber o que vai falar. Tá. Vai falar? Vai. Ok, o que você vai falar? Ah, não, eu vou falando assim. Beleza, então é o seu tipo de comunicação. Mas já não é a técnica do storytelling. Não é a técnica do storytelling. Então, o que seria legal? Você, por exemplo, hoje eu vou falar sobre a não maternidade. Então, tá, como que eu vou começar? Eu, Sabrina, gosto de fazer vídeos um pouco mais rápidos ali nos stories para que a pessoa fique comigo. Porque a gente vê que tem... Começa e vai caindo. E quanto mais cai, aí que você tem que pensar. Acho que minha comunicação não foi tão eficaz assim. Então, fique atenta aos números e como dar essa sequência, né? Pensa na história. Então, o que eu coloquei na minha cabeça? Eu vou falar do fato de não ser mãe. Vou falar sobre alguns preconceitos que eu já passei com isso. E vou trazer umas imagens de um post que minha mãe compartilhou comigo sobre isso, a diferença. Então, tá lá no Instagram. Então, eu criei uma historinha. Eu começo falando, dou argumento para aquilo e trouxe exemplos. Né? Aí parei porque eu tive que me arrumar para vir aqui. Então depois eu vou colocar, a gente vai fazer um story, vou colocar ali no meio também, mas eu até falei, agora eu vou me trocar porque eu tenho um compromisso. Olha como eu tô dando sequência, não tô deixando a pessoa ali no vácuo. Entendi. Entendeu? Entendi. Bacana. E aí você realmente o que uns 3 minutos? Você me perguntou de minutos. Você fala do story? Do que for, uma comunicação no Instagram. Quantos minutos que teria que ser? Ou segundos? É que assim, Cris, tem, por exemplo, o IGTV... Na média, assim. Na média. Dá um exemplo. O IGTV que você tem Vamos mais pensar tempo. 4 minutos. Tá. Né? Se você for gravar um vídeo, colocar ali um vídeo... de 4. Tentar não. Isso no Instagram. Já no YouTube, por exemplo... Já rola. É de 10 a 12 minutos. Um vídeo. Quanto mais você fala, mais você traz conteúdo, mais a pessoa vai querer assistir. Porque é um formato mais de vídeo, de conversa. No Instagram é algo mais rápido, mais instantâneo. Então eu diria, você vai gravar um IGTV, não passa de 5 minutos. Porque a pessoa tende a não assistir. Entendi. Nossa, que bacana. Bom... As pessoas, elas têm mais facilidade de você... É fato isso? De guardar histórias do que dados? Ou não? Sim. Ou elas guardam mais números do que histórias? Não, as pessoas guardam mais histórias do que dados, né? E dados também não nos trazem ao conflito da palavra dita. Então, vamos pensar naquele professor lá da escola que a gente lembra até hoje... Que era o professor que contava história, que falava com a galera, que era engraçado. Que canta, que dança na sala de aula, fórmula de química. Eu tenho até um professor, o Babi, que até faleceu de Covid. Eu fiquei tão triste. E ele era um cara que, assim, eu lembro dele... eu aprendi biologia com as histórias que ele contava. Nossa, quer dizer, gente, esse é um verdadeiro exemplo. Né? Ele é um storyteller, né? Porque ele trazia a história e o ensinamento junto, de uma forma leve e gostosa. Então, também, quando você... Até para você, com uma criança... eu faço isso muito... Fazia com os meus sobrinhos, que eles estão morando longe agora. Mas você contar a história, você aproxima, né? Sim. Então,
a gente vai lembrar muito mais de histórias, de fatos, de narrativas, palestras, né? Quando eu fui na palestra do Cortella, Incrível. cara, assim, eu tenho momentos que eu lembro dele falando Ele e é aquilo incansável, me arrepia, né? Por quê? Porque ele traz o sentimento à tona. É como se você falasse, E ele toca, eu né? sinto Ele isso. vai no cerne da questão da gente a todo momento, né? Exato. Todas as palavras dele são pontuais e a gente absorve 100% aquilo, a gente não quer largar do conteúdo E dele. conecta, né? Você cria um relacionamento com aquela história. Você fala, essa história é minha. Que lindo, né? Isso mesmo. Então, é emocionante estudar o storytelling porque traz à tona tudo isso, né? A história nos traz momentos, lembranças, a gente sente cheiro, né? A gente sente o abraço, daquele abraço que de repente você não vai mais sentir. Então é tudo muito tocante. Exato. É lindo, Cris, é lindo. lindo. Gente, vocês estão vendo como é bacana a importância da comunicação. A gente tem que falar, tem que se posicionar. É o que a Sabrina falou, na escrita ou na fala, de alguma forma, isso vai desenvolver outras habilidades e abrir portas. Pode ter certeza que abre muita frente, né? De trabalho e de amizade, de relacionamentos também. Sim. É fato. E tá aqui a Sabrina para estar compartilhando. Eu acho que de Piracicaba eu não conheço outra profissional com a expertise dela. Como é que as pessoas te acham, Sá? Para entrar em contato, se é pelo Instagram, as empresas. Fala pra gente. Bom, eu tenho o meu e-mail, que eu vou deixar aqui, que é sabrinascarpari@gmail.com. Também estou no Instagram, tudo é Sabrina Scarpari, que é o meu nome, que é a minha marca também. Também estou no LinkedIn, estou no YouTube. Bacana. Então, a pessoa me acha pelas redes sociais. Perfeito. E vai ser um prazer, viu? Então, eu acho que para quem está aí, né, pensando, é hora de começar, até porque o ano vira e a gente sabe que a gente tem que fazer movimentos diferentes. A vida pede movimento e não tem como. E essas datas, elas são importantes para a gente realmente startar, né, novos projetos, né, Sá? É muito bom pensar. Né? Eu gosto de começar o ano pensando coisa nova, projetos. É engraçado, né? A gente dá por mais que a gente sabe que é uma continuidade, mas psicologicamente funciona. Sim, funciona. Sá, deixa uma mensagem para todo mundo aqui. Pode ser pelo storytelling, falando sobre a importância disso, uma mensagem de vida. Eu quero falar sobre história, né? Qual que é a melhor história? A melhor história é a sua história. Porque é a história que você vive, é a história que você sente. E a outra história é sempre importante para o outro. Claro que as histórias se conectam, né? A comunicação é feita para isso, para a gente criar uma comunicação. Então, não deixe de contar as histórias dos seus negócios por medo. A gente sente medo, a gente sente timidez, mas faça com que isso não seja uma barreira para você criar e contar sobre o seu negócio. Seja você uma influenciadora, seja você um empresário, um empreendedor, né? Todos nós temos história. A história é uma história muito flexível. E tudo conta uma história. Eu não tenho história para contar. Tem sim. Tem sim. Então, não deixem de contar, porque isso faz com que a gente cresça, se movimente. E compartilhe. Tem coisa melhor do que compartilhar conteúdo bacana, histórias inspiradoras. É maravilhoso. Sabe que bacana, tá com muita saudade. Eu também, Cris. Muito obrigada pela oportunidade. Seja o primeiro de muitos encontros aí, sociais, profissionais. Que seja. Que a gente, né, troque aí muita figurinha. Eu acho que a gente tem que se unir, as mulheres principalmente, eu acho que elas devem ser mais unidas, né? Sem dúvida. E tamo junto. Tamo junto. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo. Vitor, Paulo, beijo. Obrigada, gente. Até mais. Cocre apresenta 50+1, a marca do tempo das conquistas, realizações, desafios e das atitudes que contribuem para que o outro se torne melhor. Apresentação: Cristiane Teixeira.